Eu atribuo 0 a Venâncio Mondlane. Primeiro por quê? Porque ele tem um senso de precipitação. Ele é um político precipitado. O Venâncio, enquanto jovem, um jovem político, que inspira os outros africanos, não os angolanos apenas. Dou-lhe nota 10. 0 para Venâncio Mondlane por N fatores. Mondlane merece ter 10 porque provou que com coragem, determinação, né, é possível. Pelo menos vamos ao o presidente tema. Conduziu muito bem a sua transição. Nós estamos a dizer, este é o meu pensamento, foi o pensamento também do Dr. Aragão. Estamos a dizer que o presidente Nunes falhou. Falhou sim. É sua opinião. Estamos a dizer isso, é que estamos a viver, é que estamos a acompanhar. Não é certo. Mas eu não comungo estamos a dizer. Ok, doutor, vamos, ainda temos uma figura a atribuir. Ele falhou nos últimos tempos, falhou em detalhes. Mas isso não é o que ele fez, para ter feito antes, estamos aqui a dizer. Mas nós não podemos permitir, num país africano, e nós somos africanos, africanos, permitir que as pessoas estão a morrer. Nós vamos aqui a aplaudir. Mas isso não é suficiente. Isso. Mas isso não é suficiente para retirar. Isso é suficiente. O positivo que ele ele fez. É a fez. vida. Ok, muito obrigado, doutores. Vamos ao mas ele não é ele que provocou. Ele é o presidente. Ele é o presidente. Provoca as ele é o presidente. Então vamos ao segundo tema. Até o doutor povo Aragão, ter ligado. temos Antes disso. Vamos para ok, doutores, vamos para outro. Doutor Aragão, temos a segunda figura, Venâncio Mondlane, o presidente do Podemos. De 0 a 10, qual é a nota que atribui? 0, escrevão. Aliás, não é presidente do Podemos. Não é presidente. Ele é candidato, é que foi cabeça de lista das eleições de 2024, a 9, não é? 9 de outubro de 2024. 0 para Venâncio Mondlane por N fatores. As mortes que o doutor aqui, meu amigo do governo Sombra, está aqui a levantar, não, permita, doutor, permita-me só. É de responsabilidade de Venâncio Mondlane. Aliás, foi nesta casa de televisão que o meu amigo manda, um abraço para ele, que eu disse e o meu amigo manda dizia que Angola vai acontecer o mesmo em 2027. E eu duvidei com ele, posso duvidar aqui também com o meu amigo do governo Sombra, que não vai acontecer em Angola. Eu sou da UNITA. Permita-me só. Sou da UNITA. Vai anotando, depois diga que é da UNITA, da mesma forma que eu sou do MPLA. Obviamente. E eu já disse aqui categoricamente que Angola não vai admitir esta ruaça que está a acontecer em Moçambique. Atenção, não se pode comparar Angola e Moçambique, embora... Angola não vai admitir, tem que obedecer, tem que cumprir rigorosamente a Constituição da República. Tem dificuldade em ser democrata? Estamos aqui a dizer. Tem dificuldade em ser democrata? Eu percebo, vocês não são democratas, nem na Assembleia Nacional. Quem trouxe a democracia a ruaça da Assembleia Nacional não vem aqui. A democracia aqui... Permita-me só, eu sou democrata. Muito obrigado. Pode continuar. Sentiu arrepiar. Para dizer, escrivão e ouvintes telespectadores, que o responsável de todos os atos aleatórios que está a ocorrer em Moçambique é Venâncio. Venâncio Mondlane, 8 dias depois das eleições, saiu de Moçambique e começou a incentivar a população para manifestações em várias ordens, que depois a própria população perdeu-se. O próprio Venâncio, numa das suas lives, numa rede muito usual no mundo todo, não vou aqui fazer publicidade, eu estive lá nessa live, entrei para ouvir e ver o Venâncio, ele próprio admitiu que as manifestações já estavam a sair do seu domínio e do seu controle. Aliás, o presidente do seu partido, Albino alguma coisa, agora Albino Furquilha, em conferência de imprensa com o próprio Venâncio Mondlane, já disse que não concorda com os atos praticados pelo cabeça de lista. Não foi dito pelo presidente da Frelimo, foi dito pelo presidente do partido Podemos, onde o Venâncio Mondlane foi cabeça de lista. E o mesmo diz, nós vamos aceitar e vamos tomar posse como deputado nos próximos meses. Portanto, aqui é preciso dizer que a democracia deve haver regras. E as regras da democracia é perder ou ganhar. Quem acha que perdeu
tem a hombridade, tem a honra de poder recorrer, o meu amigo Mabanda já disse aqui muito bem, aos órgãos competentes. Tem um Tribunal Constitucional, por que não recorre ao Tribunal Constitucional na veste de Tribunal Eleitoral? Provavelmente este tribunal vai analisar a sua petição, dar razão ou não à sua petição. Agora, não pode usar o povo como instrumento para denigrir o Estado moçambicano. Moçambique, neste momento, escrivão, está a passar por dificuldade extrema. É as mesmas instituições que o mesmo estão vamos assim dizer, a estragar. É a mesma instituição, se Venâncio fosse o presidente, que deveria usá-la. Portanto, e aqui, para dizer que o presidente Filipe Nunes tinha mesmo de punir categoricamente esse grupo de malfeitores. Eu quero aqui identificar como um grupo de malfeitores. Aliás, deixem-me também parabenizar a justiça moçambicana, porque o presidente do Tribunal Supremo de Moçambique também já veio comunicado de imprensa dizer não há aqui nenhum processo contra Venâncio Mondlane. Agora a pergunta é que não se quer calar. Por que é que Venâncio está sempre a dizer que o Estado moçambicano está a o perseguir? Não é verdade isso, não há nenhum mandato de detenção, não há nenhum mandato de captura. Eu convido meus amigos para verem esse comunicado, é público. Antes de ver essa casa de televisão, tive a hombridade de estudar. Aliás, nós vimos, eu vi, está aí. Agora, o que nós devemos apelar é que Venâncio Mondlane não foi patriota. Venâncio Mondlane está a pensar no cargo de presidente. Ele quer se servir, simplesmente. E já está a ir em contramão daquilo que é o próprio presidente do Partido Podemos, que não está de acordo com as manifestações que estão a ocorrer. Aliás, o próprio presidente Albino, alguma coisa, uma banda já sabe, Albino Furquilha, está a ser alvo também de linchamento. Ele próprio já denunciou que todos os dias, em um minuto, está a receber um meticais. Por quê? Porque os apoiantes de Venâncio, não apoiantes do Partido Podemos, é preciso fazermos aqui a separação, apoiantes de Venâncio e não do Partido Podemos, estão a querer linchar o presidente do Podemos porque entendem eles que o presidente recebeu algum valor monetário do governo moçambicano para então aceitar tomar posse como deputado. Não, o presidente foi categoricamente a dizer que eu aceito porque eu confio nas minhas instituições e que havia instrumentos legais que nós, enquanto partido político, deveríamos dar sequência. Agora, para terminar, eu dou um aplauso a esse presidente desse Partido Podemos. É assim que se faz política, é sentar e reconhecer onde está a falha. E de facto o presidente Albino reconheceu a falha e repudiou em frente do próprio Venâncio Mondlane para que respeitasse as autoridades moçambicanas e que a tomada de posse para dia 15 de janeiro possa acontecer sem qualquer distúrbio naquele estado. Ok. Doutor Mabanza, não, vamos ao doutor Damião. Doutor Damião, de 0 a 10... Não atribuiu a nota. Eu dei 0. Deu 0, ok. Mondlane deu 0. Okay. Não tem nota possível. Aliás, é daqueles estudantes que Moçambique até não precisa. Porque no melhor momento fugiu daquele já terminou. É daquele estudante que Moçambique não precisa. Porque ele fugiu de Moçambique. Tá bom, mas fugiu ou não de Moçambique? Não, mas fugiu ou não de Moçambique? Fugiu de Moçambique. Deixa eu usar a palavra. Doutor Damião, de 0 a 10, qual é a nota? Eu, de facto, para o Venâncio, enquanto um jovem político, que inspira os outros africanos, não os angolanos apenas, dou-lhe nota 10. Pela capacidade de mobilização e de comunicação que ele tem. Agora, eu acho que o doutor esqueceu-se como começaram as manifestações em Moçambique. Como é possível? Eu sou candidato. Estamos a reclamar sobre resultados. É morto o meu advogado e o meu mandatário. Qual é o sentimento? Não podemos esquecer isso. O motivo onde começou as manifestações foi no funeral do mandatário e do seu advogado. Não é possível. Um país democrático, se o doutor acha bem atribuir nota 0, com esses problemas, está tudo bem, isso que eu disse. Muitos fiquem alegres quando as pessoas estão a morrer.
Portanto, eu vou atribuir nota 10. Eu também, antes de vir cá, estava a acompanhar teve a CNN, ou seja, A CNN. CNN, o Parlamento português orienta que o governo não pode reconhecer os resultados das eleições de Moçambique. E o doutor está a dizer que as mortes que ocorreram em Moçambique, o culpado é o Venâncio. Não, não é o Venâncio. Não é o Venâncio. Se o doutor acompanhou a chegada do Venâncio, quando ele teve regresso a Moçambique, é prova de que aquilo nos prova que realmente o Venâncio, o povo votou pelo Venâncio e o Venâncio está a reclamar com justa razão. É este. Agora, também o doutor esqueceu-se aqui, neste encontro em que o presidente de Moçambique teve com os partidos políticos, depois houve conferência de imprensa. Qual foi o pronunciamento dos partidos políticos? De não reconhecer os resultados. Não, não é verdade. Não, isso é sério. Isso é visível. O doutor Damião está distraído. Isto é visível. Deixa-me Isto é visível. Não, está distraído. O doutor não vai me ajudar. O doutor não vai me ajudar. Deixa-me ajudar. A internet está nos ajudar. Não, o doutor não, pode está acompanhar depois o debate. Não pode preciso. acompanhar. Eu estou porque nós aqui nós não vamos informar aqui em verdade. Eu estou a acompanhar. O doutor está a acompanhar. semear aqui em verdade. Não, é na verdade. tua perspectiva. Não, é isto. Na tua Os que perspectiva. estão do outro lado estão a observar, porque Doutor nós Damião. estamos a acompanhar a situação de Moçambique. Ouça, por favor, Infelizmente, os quadros do MPLA, é isso que nos habituaram, sobrevivem em função de morte das pessoas. Para vocês, acham que quando as pessoas estão a morrer, para vocês é motivo de alegria. Precisamos condenar. Só existe um bem maior que a vida. Não, permita-me. É isto. É preciso elucidar. Não, isso é claro. Isso está claro. Não, está perdido. Está a informar aqui em verdade. Estás perdido. A partir do pressuposto de que não sabia quais são os motivos das manifestações em Moçambique. Deixa-me elucidar. Não é possível num país democrático, não é possível que morra um advogado de um candidato, não é verdade? E um mandatário. Isso não é possível. Permita-me só lhe Isto é elucidar. gravíssimo. Já falou, já nos brilhou. países democráticos. Já brilhou. Isso é possível. Já brilhou e brilhou Não, mal. cortar. Não, permita-me só. Não, Permita-me só lhe elucidar. Não, permita-me só. Não, permita-me só. Não, brilhou e brilhou mal. Não. E enquanto está a informar enquanto político, infelizmente, não estás a acompanhar a situação de Moçambique. Brilhou e brilhou mal. Não, brilhou e brilhou mal. Porque o doutor está mesmo alegre. Você atribui nota zero. Está a criar ruído. Está a criar ruído na comunicação. Estou em uso de palavras. Está a criar Você que estás a criar. Termine, tá? Estás a perceber? Você que estás a criar. Favor, A partir do momento que o doutor fica alegre em função da morte das pessoas em Moçambique, não é possível. Precisamos condenar isso todos nós. Mesmo que tivesse acontecido em Angola. E vou lhe dizer o que o Mando disse aqui, companheiro. Em Angola, em 2027, o MPLA não tem mais vida para sobreviver. Muito Já bem. não tem. Isso Isso é é sério. Mas vamos ao Isso é doutor sério. Barbosa. Não, temos só um Isso é minuto, sério. um minuto. Um minuto Agora, mesmo, um minuto. doutor Agora, Barbosa. depois A situação de Moçambique. Depois eu respondo A ao situação de doutor Moçambique. Barbosa. Vou terminar. Certo. Um minuto, vou terminar. A situação de Moçambique, para nós os angolanos, tanto faz a oposição e quem está a governar, precisamos aprender todos nós. Precisamos aprender. Ok, muito obrigado, doutor Damião. Permita-me só escrever Um minuto mesmo. Sim, um minuto mesmo. Primeiro, desejar boa noite, meu amigo Teixeira. Estás a terminar um minuto. Boa noite, meu amigo Teixeira. Permita-me só aqui elucidar os telespectadores. Aliás, nós estamos numa televisão muito séria e uma televisão com uma audiência muito grande. Ainda bem. E me parece que está a tirar lugar de algumas cadeias da radiofónica que estão no suvismo e companhia. Mas permita-me só. Rádio Luanda. Permita-me só. O meu amigo Damião está mesmo perdido. Está perdido porque... Nota. Deixa-me Está aí. terminar. Nenhum Deixa-me terminar. momento eu me referi sobre as manifestações. Deixa-me terminar. E até aí onde o doutor está perdido mesmo. Deixa-me terminar. Segundo, o mandatário de Venâncio Mondlane e os seus advogados não morreram depois das eleições. Foi muito antes. Muito antes das eleições. Permita-me só. Permita-me. Não, Não, mas estás a informar a Não, permita-me só. Estás mesmo foi perdido. depois. Foi Estás depois. mesmo Estamos os dois contra um agora? Não, estou tentando ajudar.
Agora, Estás mesmo perdido, infelizmente. a situação da morte que ocorreu do mandatário do Venâncio, do seu advogado, é um assunto de Estado. É antes das eleições. Permita-me. É antes das eleições. É um Nos diga assunto só. de Estado. Nos diga só. Antes E das eleições. Moçambique, Não, calma. permita-me só. Não pode. Isso é inverdade. Doutor, vamos Isso é levar o doutor inverdade. Mabanza para a banca. Depois eu volto Não, ao isso é doutor Mário. verdade. Isso é verdade. Depois eu volto ao doutor Mário. Não, tenho que Doutor terminar. Mabanza. Não, isso é inverdade. Tenho que terminar. Quem está a porque moderar é senão o não vai falar uma não é história. o doutor Mabanza. Se fosse uma vontade. Não, Aliás, não. Doutor Mabanza, quem está a moderar é o escrivão. Certo, Não é o doutor doutor, Mabanza. Que tem que atribuir palavras. Não pode. Não. Doutor Mabanza cede, já que é o escrivão. doutor Mabanza vai ceder o seu tempo ao doutor Mário e já não vai falar sobre o Venâncio. Não, Mas tem que antes- falar. Acho que vão ter que Não, dar um então, minuto. então- Um minuto a ser interrompido por duas pessoas. Certo, mas então Você vamos pode ao ajudar, doutor não ajudar Mabanza. mal. Estás a passar factos errados. Não, pois é. Mas é que depois das... Doutor Mário, se me permite, só Sim, um sim, permite. segundinho. Era só para dizer o seguinte. Primeiro é que temos que partir do pressuposto segundo o qual em Moçambique está-se a viver um vento da democracia nunca visto até a esse momento naquele país. Isso aqui é um facto. Por quê? Porque estamos a verificar manifestações, inclusive a respeito de liberdade de expressão. Isto aqui é um facto. Ninguém aqui vai dizer que o Estado moçambicano está a reprimir ou está a violar direitos de liberdade de expressão ou que está, por exemplo, a impedir que as manifestações ocorram. Primeiro. Segundo, De 1 a 0, doutor. sim, De 0 a queria 10 ouvir a neste minha caso. nota, não é? Sim, Pô, sim. a minha nota, eu concordo 10. com... Não, 10 não, 0. 0 por quê? Você é jovem. Não é que, percebam, não é que o Venâncio Mondlane não seja um bom político. Não é isso. Aliás, é jovem, é ativo, sabe fazer mobilização, conforme o ilustre Damião disse, e ele só deu 10 pelo facto dele ter sido alguém que sabe fazer mobilização. Eu ouvi ela dizer isto, não é? Pronto. Comunique-se muito Mas bem. a grande questão é a seguinte. Mobilização. Sim, mas isso Isso. para mim não pode ser critério para atribuição de Mas de é por isso que é 10 valores. importante a comunicação. Agora, é assim, Um cada um tem os seus comunicação não critérios. vale. Quais são os meus critérios? São diferentes. fazer debate, como você presidente. O facto dele ser um bom comunicador, isto não lhe leva à categoria de ser uma pessoa que merece 10 valores. Agora, É o valor se o que eu doutor atribuo. Damião quiser saber por que eu atribuo atribuo. zero, Não, eu não quero saber. eu vou dizer assim. Eu não quero saber de uma banda. Eu atribuo 10 Eu atribuo zero a Venâncio Mondlane. Primeiro por quê? Porque ele tem um senso de precipitação. Ele é um político precipitado. Ok? Portanto, ele se autoproclamou vencedor das eleições muito antes da CNE, que é um órgão Tem a vantagem que o para Estado lá. criou para o acompanhamento do processo eleitoral, inclusive até para a publicação dos resultados. Ok? Bom, vocês diriam, não, isto é muito normal que ocorra, porque em outros países também, às vezes, há políticos que se autoproclamam, mas o caso dele é diferente. Autoproclamou-se, desculpe, como presidente eleito, e a partir dali começou a colocar as pessoas na rua. Se fossem só manifestações pacíficas, eu diria que estava tudo bem. Mas foram manifestações que todos aqui viram, os telespectadores confirmam. Foram manifestações em que as pessoas levaram facas, levaram, como é que se diz, aquelas lanças tradicionais, flechas e etc. Não, mas adentraram. Eu vi, tem um grupo chamado. Como é que é? Tem um grupo chamado de Paramas. Eles andam com flecha. Eu acho que o camarada Então, doutor, Francisco atribui Teixeira anda zero. distraído. Pode. Certo. Então, Já para terminar. adentraram nas lojas, adentraram até inclusive banco, partiram muita coisa, roubaram muita coisa. E o camarada, e o ilustre Damião vai dizer aqui, não, mas quem fez isso é o Estado. Não é verdade. Quem fez isso são os Quem largou os manifestantes. presos políticos? Quem provocou, quem convocou as manifestações? Quem largou Nós diríamos, os por presos? exemplo,
O Venâncio tem chave do culpado é a mãe que teve o filho que agora é delinquente. Ok, obrigado, doutor Mabanza. E temos agora Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, já está entre nós. Francisco Teixeira, boa noite e seja bem-vindo. E estamos aqui, vai fazer assim brevemente, em menos de 2 minutos. Filipe Nunes, qual é a nota que atribui durante o ano 2024, de acordo com o trabalho que apresentou? Sim, doutor Escrivão, não sei, era só para o doutor Mabanza e a doutora Aragão. Isso é para mandar no Mas é Kremlin está a acompanhar isso em direto. Não, eles estão em comunicação de uma câmara extra. Não, parece que eles estão a informar isso lá o Kremlin. isso é live. É o Kremlin? É live. Também a orientação, né? É live. A ver o desempenho aqui Não, não tem nada a ver. Tá bem. É uma forma de me saudar, obrigado. É uma forma de me saudar, Não, obrigado. eu penso que Filipe Nunes está muito mal, esteve muito mal. Quer Angola a tentar se imiscuir da forma como se imiscuiu no problema interno, e penso que só ajudou mais na situação catastrófica em Moçambique. E Filipe Nunes, o governo moçambicano, a Frelimo, não consegue provar que venceu. Quando apresentou dados a mais, quer dizer, passou 100%. Deu prova clara de que são mentirosos, estão a fraudulentar os resultados. E Mondlane tem razão, porque o Mondlane apresentou contagem paralela. Eu dou 0 ao Filipe Nunes, por ser um indivíduo mentiroso, apresentou dados a mais, passou 100%. Até agora não tem capacidade de dialogar e juntar a Lembre-se que o Filipe Nunes não é candidato à presidência, doutor. Não, mas ele está lá no Frelimo. Também está a dar informações erradas, só para lhe lembrar. O Filipe Nunes é da Frelimo. Lhe interessa o Chapo. Uma coisa não tem nada a ver. Não, isso não tem a ver com o seu partido dele. Não, é o Filipe Nunes. Mas é o partido dele. Não, mas o Filipe Nunes é o presidente em exercício. Nós estamos a equipa dele. Responder a pergunta do jornalista. Quem realizou as eleições? Não, calma. Quem esteve à frente da questão das eleições? O presidente. Qual é a pergunta do jornalista? Envolveu alguma coisa ligada às eleições? Não, não é isso. É analisar a figura. Teve muito mal, governou mal, os seus filhos apoderaram-se das empresas públicas de Moçambique, seus filhos vão fazendo fotografias com altas figuras do rapper americano, num país em que se vive na extrema miséria. É zero, é irresponsável, não é sério, ele é comparado a muitos governantes angolanos, né, que usam carros de marca aqui nesses buracos, quer dizer, não são sérios. Quanto a Mondlane é um fenômeno político. Eu acho que aquilo que disse o Damião, quer o MPLA, quer a UNITA, devem aprender com o que está acontecendo em Moçambique. Primeiro, porque a oposição perdeu a hegemonia de ser a segunda maior força, foi para a terceira, né? Não, quarta tem. Foi na terceira. Não, terceira. Sim, a Renamo perdeu o espaço que tinha. O está distraído. Não, a UNITA que foi para a quarta. Foi para a quarta? Eu pensei que ele tivesse assim. Não, estou a falar de Renamo. Estava a falar de Moçambique. Okay. Sim, a Renamo foi para não a é que ele terceira está juntando força. as coisas, está a falar também de Angola. Sim, não se percebe. Não, eles perceberam perfeitamente. Perceberam, sim. Agora, quanto a Frelimo, nós entendemos que Frelimo também está aprendendo uma grande lição, né, porque não esperava que o povo, afinal, estava cansado com o tipo de governação. A Frelimo, a par do MPLA e da ANC, a ZONU-PF, são os únicos partidos que conseguem conservar o poder há mais de 30, 40 anos. E vamos lá ver se a Frelimo consegue sair dessa situação, que está numa situação muito difícil. Mas o Mondlane é um fenômeno político, conseguiu atrair as atenções do mundo para Moçambique, tem uma avalanche de apoio muito grande, comparada à que tinha da Alberto na altura em 2020, 2021. Hoje, Filipe Nunes é só dos políticos mais seguidos nas redes sociais. Acho que é dos políticos aqui da África Austral com mais seguidores. Mondlane já passa 1 milhão, ou mais de 1 milhão de seguidores. Então acho que por ser jovem e por ter a força de desafiar a Renamo e depois desafiar a própria Frelimo, que é um sistema político muito forte, porque a Frelimo ainda tem ramificações aqui com o MPLA, tem relação com a ANC, com a ZONU-PF, porque eles são uma estrutura socialista que se protegem, a desafiar e a meter a Frelimo de rastos, porque a Frelimo está de joelho a pedir por Mondlane para cessar. Mondlane merece ter 10, porque provou que
com coragem, determinação, né? É possível. Agora eu peço ao doutor Mabanza, doutor Aragão, para tentarem aí junto do partido fazer lobby para ver se parabenizem já o presidente Mondlane. O partido tem que fazer um documento a parabenizar o presidente Mondlane pela vitória. Não, escrevam, permita-me só. Mais um minuto para ele. Não, estava no meu Doutor tempo. Teixeira não atribuiu a nota de 10 valores. Não, 0 para Felipe Yuns, 10 para para Mondlane. Mondlane. O doutor já atribuiu a nota? Doutor